Olá pessoal, professor Rafael aqui para mais uma aula de arte e hoje, dando continuidade ao nosso livro A Arte de Perto, na página 78 a gente vai ver música e movimento. Só para fazer uma retrospectiva desde o começo do ano, a gente começou lá com a matéria de música. Lembra que a gente falou de vibração, ondas sonoras, a gente chegou a ver isso em sala de aula ainda antes da pandemia, mas daí eu toquei nesse assunto de novo nos meus primeiros vídeos, lá na página 25, né? Som é vibração, aí a gente viu o que são as ondas sonoras, o que são as frequências, eu dei vários exemplos, aí eu mostrei uma família de instrumentos, depois a gente entrou em aula de instrumento por si e por aí vai. Mas agora a gente vai ver música e movimento, porque a gente já viu aqui na aula passada imagem e movimento, a gente viu corpo em movimento, escultura em movimento, lembra lá do mobile que eu fiz com os araminhos das aulas e tudo mais? Muito bem. E agora a gente vai ver música e movimento. Aí eu vou falar de algumas coisas que eu falei lá no começo do ano, alguns termos que eu usei lá no começo do ano, eu vou usar aqui novamente e o livro também. Qualquer dúvida, você dá uma consultada lá ou vê o vídeo, nossos vídeos são curtinhos, né, lá da primeira aula, sobre este assunto, e você vai ter e você tira as suas dúvidas, se for preciso, mas eu acho que não vai ser, porque a aula vai ser bem simples e o exercício de hoje também bem simples. Então, vamos lá, na página 78, acompanhe aí comigo a leitura, afinando os instrumentos. Eu gosto de fazer leitura com vocês, é sempre importante a gente se animar para ler. A gente vai ler só um pouquinho, então uma leiturinha por dia aqui já vai mudar bastante a nossa vida, viu? Isso é uma das coisas mais importantes da nossa aula, tá, pessoal? Então, vamos lá. No capítulo 1, foi possível perceber que a música, mesmo sendo considerada uma arte da duração, pode ser entendida também como uma arte do espaço. Agora, você pode observar e entender a música também como movimento. Como visto anteriormente, o som é produzido por meio de vibrações que se movimentam através do ar ou de outros condutores, desde sua fonte sonora até a orelha das pessoas. Porém, há outras formas de entender o som e a música como movimento, que serão exploradas a seguir. Então aqui tem a roda de conversa, que a gente não vai conversar, porque isso aqui é para fazer em grupo. Como a gente está tendo aula à distância, vamos fazer individualmente. E, se possível, quando nos virmos na sala de aula, a gente conversa um pouco sobre isso. Em movimento. Vamos lá. Como visto anteriormente, os sons possuem alturas diferentes, podendo ser graves ou agudos. E é possível registrar os sons em dois diferentes planos de altura. Entretanto, na prática, os sons não estão organizados somente em extremos. Entre os sons mais graves e mais agudos que a orelha humana consegue perceber, há uma gama enorme de alturas que fazem parte da paisagem sonora de cada lugar e que são transformados em músicas de diferentes estilos. Em música, chamamos de movimento sonoro as mudanças de altura que ocorrem no decorrer de uma música ou de uma sequência de sons. Os sons também podem ser grafados de diversas maneiras, como nas partituras e nos gráficos de altura. Pode-se, por exemplo, utilizar linhas retas para facilitar a visualização quando se representar diferentes planos de alturas dos sons, como na figura a seguir. Observe que na figura há 3 retas horizontais com alguns círculos na reta superior. São representando os sons agudos. Na do meio, o som de altura intermediária. E na inferior, os sons graves. A leitura também deve ser da esquerda para a direita. E os sons, neste caso, estão representados pelos círculos. As retas devem ser para diferenciar 3 planos de alturas do som. Então a gente tem aí essa figura que mostra sons agudos na linha de cima, sons de altura intermediária na linha do meio e sons graves na linha de baixo. A gente já viu isso na minha aula, eu já falei sobre isso, mas aqui a gente vai retomar e vai fazer um exercício à distância aqui, que você vai tentar escrever onde estão essas alturas. Legal? Então, na página 80, está pedindo para a gente escutar um CD que vem junto com o caderno. Eu sei que quase ninguém pegou esse disco, mas como esse disco não está mais vindo com o livro, né, porque esse é o último ano do livro e tudo mais, provavelmente eles já se perderam, ou deve estar em algum canto da escola, eu mesmo vou tocar
sons mais graves, sons médios e sons agudos. E você vai tentar registrar da mesma forma que está aqui. Eu vou fazer primeiro para você ter um exemplo e na sequência eu vou só tocar os sons para que você possa fazer aí na sua casa. Quando você terminar, você vai tirar uma foto e mandar para mim. Seu esquema tem que estar igual ao meu, né? Porque eu também vou fazer o meu aqui como gabarito para poder olhar o seu. E se o nosso estiver igual, você acertou e já vai ter a nota da sua atividade. Lembrando que quem está me mandando atividade pelo Google Classroom, eu já estou dando a devolutiva da nota lá. Beleza? Você fala, pô, mas eu não sei quanto eu tirei, como é que eu fico sabendo? Pelo Google Classroom, você tem acesso à devolutiva do meu trabalho. Às vezes eu comento, às vezes eu só dou nota, tá bom? Dependendo da época, se eu estou com muito fluxo de trabalho, eu dou a sua nota lá e tudo bem. Se não, eu acabo até escrevendo um bilhetinho para você, corrigindo o seu trabalho, elogiando ou corrigindo alguma coisa. Se eu não falei nada, é porque está tudo tranquilo. E eu estou passando atividades muito tranquilas de fazer à distância, porque eu não vou estar aí para tirar sua dúvida. Então, eu fico online para que vocês possam me procurar, mas as atividades são bem tranquilas, apesar de trabalhosas, né? Eu não vou falar que não dá trabalho, mas são atividades bem tranquilas de ser realizada. Vamos tentar? Estou aqui com o meu baixo para a gente escutar as notas. Então eu vou primeiro dizer para vocês qual é a nota aguda que eu vou usar, qual é a nota média que eu vou usar e qual é a nota grave. Eu não vou falar o nome delas, eu só vou tocar. A aguda vai ser essa daqui. A média vai ser essa. E a grave vai ser essa. De novo, aguda, média e grave. Beleza? Legal. Agora eu vou tocar um ritmo. Quando eu tocar o grave, você vai colocar uma bolinha na linha de baixo. Quando eu tocar o médio, você vai colocar a bolinha na linha do meio. E quando eu tocar o agudo, você vai colocar a bolinha na linha de cima. Se eu tocar duas vezes o grave, você vai fazer duas bolinhas na linha grave. E por aí vai. Então vamos fazer aqui para que vocês possam ver o exemplo. Beleza? Vamos lá. Segundo ritmo. De novo. Legal. Vamos ver como é que ficou? Terceiro ritmo. De novo. Agora vocês escrevem aí sozinhos e me mandam a foto. Escreveram aí? Legal, pessoal. Feito isso, tira uma foto da atividade. Eu vou ter aqui um gabarito também para poder acompanhar vocês. E a gente se vê na próxima semana